Olá, eu sou a professora Cássia. Nesta aula, você compreenderá que as perdas que ocorrem durante o jejum têm total relação com a glicemia. Mas o que acontece no jejum para manter a glicemia? Vamos entender. No jejum, a razão insulina-glucagon está baixa. Há menor concentração de insulina e maior de glucagon. Lembrando que sempre terá os dois hormônios circulantes, porém há aumento de um ou de outro conforme a concentração de glicose no sangue, sinalizando a secreção de um ou de outro. Mas vamos entender aí o que essa razão insulina-glucagon baixa promove. Há no sangue maior concentração de glucagon. Lá naquele gráfico, nos primeiros momentos do jejum, há o fornecimento de glicose para o sangue através da glicogenólise. Então, vamos entender como isso acontece. Temos que pegar aqui um tecido, que é o tecido do fígado, ou seja, as células do fígado, o hepatócito. O glucagon passa da corrente sanguínea para o interstício do fígado, né, do tecido do fígado. E aqui nesse interstício, o que é interstício? É entre as células, que é esse líquido extracelular, tem esse glucagon se liga a uma proteína de membrana que está aqui na membrana celular do hepatócito, dessa célula aqui. Então, tem uma membrana celular com uma proteína de membrana, o glucagon se liga. Quando o glucagon se liga, ele promove a ativação da adenilato ciclase via proteína G e síntese no interior desse hepatócito de uma molécula chamada AMP cíclico. Esta molécula, que é o AMP cíclico, aqui no citosol do hepatócito, entenda, no interior do hepatócito, ativa uma proteína quinase, que é a PKA, proteína quinase A. Na bioquímica, quinase promove fosforilação de moléculas e fosfatase promove a retirada do fosfato dessas moléculas. Quando a PKA está ativa, ela inicia uma cascata de fosforilação de enzimas e essas enzimas, quando fosforiladas, elas se tornam ativas para que ocorra a degradação do glicogênio. Ocorre no hepatócito a glicogenólise. Esse glicogênio é liberado dessa célula, do glicogênio, por gradiente de concentração, porque no sangue, que é o interstício, que é o líquido aqui extracelular, que é a mesma concentração do sangue, está baixa de glicose. Por um gradiente de concentração, essa glicose sai de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado, que é o interstício, o líquido extracelular, e essa glicose tem livre acesso, ela vai para a corrente sanguínea, e essa glicose liberada do hepatócito é utilizada pelo sistema nervoso central e pelo eritrócito. Por que o músculo cardíaco, esquelético, liso ou tecido adiposo passa a não utilizar essa glicose aqui circulante? Porque esses tecidos são insulinodependentes e a concentração de insulina já está baixa. Este tecido aqui passa a utilizar, o músculo esquelético passa a utilizar ácidos graxos como fonte de energia. Mas vamos entender como isso acontece. Enfim, glicogenólise no hepatócito liberou glicose para a corrente sanguínea. Portanto,
glicose liberada do glicogênio do hepatócito é utilizado por outros tecidos e porque está circulante na corrente sanguínea, é liberado. Já os do músculo esquelético, em jejum e na presença de luta ou fuga ou exercício intenso, com liberação de adrenalina, a glicogenólise com utilização da glicose no interior e não vai para a corrente sanguínea. E por que não vai, professora? Porque esses tecidos não têm uma enzima que libera a molécula de glicose, ou seja, a molécula de glicose livre. Dentro aqui dos músculos, quando há a retirada de glicose do glicogênio, ela vem como glicose 6-fosfato e os músculos não têm a glicose 6-fosfatase para retirar esse fosfato do carbono 6 da molécula de glicose. Não tem essa enzima, só o hepatócito e o rim que tem. Portanto, a glicose fica aprisionada dentro dos músculos, porque glicose 6-fosfato não atravessa a membrana celular dos músculos e vai para a glicólise. Glicólise muscular. Beleza, mas olha só. Então, a professora falou que o hepatócito libera a glicose do glicogênio lá daquele gráfico do início para o sangue. Ótimo. E o músculo vai ter glicogenólise a partir de situações como um exercício intenso ou luta ou fuga, que você tem que correr ou uma ação mais rápida, que é através da adrenalina. Mas, professora, como então esses músculos no jejum e outros tecidos, como adiposo, outros tecidos estão utilizando a fonte de energia? Principalmente os músculos utilizam como fonte de energia. Utilizam como fonte de energia não a glicose, porque a glicose tem que ficar circulante para que o sistema nervoso central, o eritrócito, faça a captação. Ok. Os tecidos, os músculos utilizam como fonte de energia o ácido graxo que foi liberado pelo tecido adiposo. Professora, mas e como que o hepatócito está fazendo toda essa produção, essas vias e retirada, ou seja, glicogenólise, e nesse momento também já foi ativada a gliconeogênese, já está produzindo glicose, porque já cessou a glicose do glicogênio hepático, e agora quem está fornecendo glicose para o sangue é a gliconeogênese. Mas como assim? O hepatócito não utiliza essa glicose que ele retirou ou que ele está produzindo? Não, ele não utiliza essa glicose. No jejum, únicos tecidos que estarão utilizando a glicose que está sendo produzida, né, formada a partir do hepatócito e na gliconeogênese do rim, são os tecidos que são as células vermelhas, eritrócitos e o sistema nervoso central, o encéfalo. Ok. Quem produz energia para o hepatócito, para o músculo, é o ácido graxo. A energia necessária para a formação de glicose no hepatócito é o ácido graxo que está vindo da lipólise. Aqui, o músculo em jejum está utilizando ácido graxo, com exceção, claro, quando eu falei que a liberação de adrenalina no exercício intenso ou luta ou fuga. Ok, mas os ácidos graxos liberados aqui do tecido adiposo é que irão fornecer energia para os tecidos. E vamos ver como isso acontece. Bom, no adipócito, essa gota única de gordura que foi aqui armazenando lipídio no estado alimentado,
O lipídio que está aqui nessa gota de gordura é na forma de triacilglicerol. O que é isso? É uma molécula de glicerol aqui, uma molécula de glicerol, e que tem em suas posições aqui, na SN1, SN2 e SN3, tem 3 moléculas de ácidos graxos, sejam saturados ou sejam insaturados. Tri de 3, acil, que é acil graxo, que são as moléculas de ácido graxo, glicerol, porque aqui tem um glicerol. Quando está no jejum, essa gotícula aqui, o triacilglicerol, que está nessa gota lipídica, ele tem que ser retirado. E essa gota aqui, única gota lipídica, é circundada por uma proteína, que é a perilipina. Essa proteína, além de promover a solubilidade dessa gota lipídica num ambiente aquoso, que é o citosol, também faz com que haja uma maior proteção e não liberação por qualquer situação desse triacilglicerol na corrente sanguínea. Ok. Mas vamos entender como que acontece na corrente sanguínea. Portanto, no jejum, aumento do glucagon, e esse glucagon vai se ligar também a uma proteína de membrana aqui, que é um receptor, é uma proteína de membrana celular, se liga e promove o mesmo mecanismo de cascata no seu interior, porém, acontece que a PKA vai fosforilar a perilipina, que é essa proteína que está aqui, circundando a única gota de lipídica, e aí, em uma série de reações, que não vou falar aqui, mas uma série de reações leva à ativação de uma enzima que chama lipase de triacilglicerol, aqui no adipócito. Essa lipase é uma enzima, lipasease, enzima, que degrada triacilglicerol para que forneça os ácidos graxos para os tecidos. Como que acontece essa degradação e por que acontece? Porque o triacilglicerol é uma molécula grande para passar a membrana plasmática do adiposo. Portanto, não vai passar. Ele tem que ser degradado e as suas menores partes, que são ácidos graxos livres e o glicerol, a sua menor parte consiga atravessar a membrana celular e atingir a corrente sanguínea. Enfim, essa lipase digere primeiro aqui, ó, essa degrada, ou seja, hidrolisa. O que ele faz? Essa lipase catalisa uma molécula de água entrando aqui nessa posição SN1, ou seja, H2O, deixando um OH nessa ligação aqui com esse carbono do ácido graxo e um H aqui no glicerol. Portanto, fica um OH aqui e um OH aqui no glicerol. Ou seja, colocou uma molécula de água e esse ácido graxo ficou livre. Ficou um diacilglicerol, porque tirou o primeiro, que é triacilglicerol, 3, ficou um diacilglicerol. 2 moléculas de ácidos graxos ligado a um glicerol. Vem aqui a lipase, hidrolisa aqui na posição SN3 e coloca uma molécula de água e retira o segundo ácido graxo livre. Fica um monoacilglicerol, portanto, um glicerol ligado a um ácido graxo. A lipase catalisa novamente a reação que entra aqui uma molécula de água, liberando o terceiro ácido graxo e ficando um glicerol livre. O que acontece quando eles atravessam essa membrana celular? Aqui, eles entram na corrente sanguínea, o glicerol será captado pelo fígado e
Esses ácidos graxos livres, esses 3 ácidos graxos livres, na corrente sanguínea, eles não podem estar livres porque eles são hidrofóbicos, principalmente quando a cadeia aqui, essa cauda do ácido graxo é muito grande. E aí, o que ia acontecer? Iria acontecer a mesma coisa quando você coloca uma gota de óleo numa, num, num copo de água. Ia formar gotas de gordura no teu sangue, no ambiente aquoso, e poderia causar embolia gordurosa. Portanto, não pode ter ácido graxo livre, principalmente na corrente sanguínea. Então, ao entrar esse ácido graxo na corrente sanguínea, esse ácido graxo livre irá se ligar a uma proteína circulante que é a albumina. A albumina carrega esses ácidos graxos livres e vai entregando aos tecidos que vão utilizar esse ácido graxo como fonte de energia. Vai ser, esses ácidos graxos vão ser captados pelos músculos, vão ser captados pelo hepatócito, e dentro desse músculo, dentro do hepatócito, neste momento, ele será encaminhado para a beta-oxidação, para o fornecimento de energia, porque esse ácido graxo livre, ele já está sinalizado para que aconteça a beta-oxidação e por vários mecanismos que não é o caso aqui eu explicar. Mas ocorre então a beta-oxidação nos músculos para o fornecimento de energia e também aqui no hepatócito para fornecimento de energia. E aqui termino a aula com uma visão diferente do jejum. Quando olhar para o jejum e as perdas que ocorrem no organismo, como proteólise, glicogenólise ou lipólise, é para manter a glicemia. E é importante ter esse olhar diferenciado para compreender o que está acontecendo no organismo de uma pessoa quando ela não está alimentada. A glicemia tem que ser mantida e de algum lugar essa glicose terá que vir. De início, a glicose do glicogênio hepático, mas ao ativar a gliconeogênese, ocorre proteólise. Por quê? Porque a cadeia carbônica dos aminoácidos é que irão fornecer a estrutura da glicose na via da gliconeogênese. Outro substrato para a formação de glicose é o lactato. Tanto o lactato, se este músculo estiver em exercício, mas principalmente o lactato dos eritrócitos, porque os eritrócitos só produzem energia pela via anaeróbia. Também ocorre lipólise na gliconeogênese, hidrolisando seus triacilgliceróis, mas apenas o glicerol que entra para a via da gliconeogênese. E importante a lipólise. Por quê? No momento em que o hepatócito está produzindo glicose, a fonte de energia é pelo ácido graxo do triacilglicerol que veio da lipólise. Também os músculos estão utilizando como fonte de energia os ácidos graxos, principalmente o músculo cardíaco. Enfim, a molécula de glicose é formada a partir do glicerol do tecido adiposo,
aminoácidos, ou seja, a cadeia carbônica de aminoácidos dos músculos e de algumas enzimas do hepatócito e do lactato, que vem principalmente dos eritrócitos. E se você quer ter o conteúdo completo, assista às aulas do curso Bioquímica Dieta Cetogênica e visite o site e conheça os outros cursos.